Now, dear students, let's correct some exercises. This is the chapter 7, é o capítulo 7, que está falando sobre saúde, comer bem, eating well. Aqui vocês têm algumas perguntas, como é a sua dieta, variada ou não, quantos pedaços de fruta você come usualmente por dia, se você costuma pular refeições, etc. Espero que vocês tenham lido o texto. Aqui nesse texto, nós temos algumas palavras novas que foram sublinhadas e que tem tudo a ver com o que vocês precisam aprender. Healthy, lifestyle, disease. Nós temos sublinhadas healthy e lifestyle. Healthy significa saudável. Lifestyle, estilo de vida. E disease, doença. Nós começaremos a falar sobre doenças logo após essa primeira parte do capítulo. Portanto, aqui são as definições em inglês das palavras que nós falamos. Physically strong and not sick, healthy. Saudável, a measurement of heavy or personal thing, weight, que é o peso, in a medical condition that affects people or animals, especially on that caused something. Causar doença, disease. Lasting for a long time. It's chronic, algo que é crônico. E o tipo de vida que você tem? Type of life, lifestyle. Logo na sequência da mesma página, page 12, página 12, você tem as mesmas palavras sendo aplicadas em contextos. While lifestyle changes, ele está dizendo que, na verdade, quanto mais seu modo de vida muda, não é uma garantia que você, por exemplo, não vai ter câncer. Disability due to chronic pain, dor crônica. If you want to lose weight, se você quer perder peso, you need to monitor what you eat. Logo após, falando sobre boa alimentação e good cooking and healthy cooking, se você cozinha bem e comida saudável, né? E por último, dizendo que essa é a vez de você prevenir doenças, diseases. Chegamos a esse esquema da number 3, que vai mostrar o que tem a ver com healthy, saudável, e o que tem a ver com disease, doença. Então, comer saudável, lifestyle is healthy, if you stay healthy, ou se o seu peso, weight, é healthy, é saudável. Já do outro lado, sobre diseases, nós temos risco de doença, né, relacionado ao que é crônico, doença crônica, e no meio, um dos principais órgãos de doença crônica, o coração, heart. Já as próximas perguntas são completamente pessoais, como você avalia seus hábitos alimentares, se são saudáveis ou não, se você sofre de alguma doença, se já sofreu quando era jovem, quais delas, totalmente pessoal. E logo na sequência tem um versículo bíblico de Mateus 8,17 que fala que Jesus levou sobre si as dores, né? Nossas dores e nossas doenças. Logo então, depois, ainda falando sobre o texto, what isn't important? Why is it important? Por que isso é importante? A gente tem 3 razões para começar a comer saudável. Você pode pausar o vídeo se ficar mais fácil, então, para copiar as respostas em inglês. Mas fala justamente das 3 razões de manter uma vida saudável, o que você pode fazer para que isso aconteça. E na número 2, quais as doenças que você pode identificar no texto, que são câncer, obesidade e hipertensão. Ainda a respeito do texto, números e definições que o texto dava a respeito desses números. CB, nothing, A, essa é a ordem, CB, nada, depois o A. E na número 4 era para vocês perceberem o que era verdadeiro ou falso também em relação ao texto, sendo que as falsas tinham que ser justificadas. Vou tentar ampliar cada uma delas para vocês. A primeira diz que comer bem é mais importante do que a atividade física, o que na verdade não é, as duas combinadas é que são importantes. Lembre-se que você pode pausar o vídeo e tentar ampliar para você enxergar melhor e escrever suas respostas no seu livro, tudo bem? A segunda, ela é verdadeira, então você não precisa justificar coisa alguma, diz que a obesidade é um grande problema nos Estados Unidos, é ainda e tem começado a ser um grande problema no Brasil também. A próxima diz que doenças crônicas apenas afetam adultos, isso é falso. O texto diz que cerca de 12 milhões e meio de crianças e adolescentes são acometidos, na verdade, por doenças crônicas. E a última é verdadeira.
que falam que os hábitos alimentares dos adultos são relacionados ao que eles comem quando criança. Bem, ainda sobre o texto, o tópico principal dele é como a nutrição afeta a nossa saúde. E logo em sequência você ia colocar os melhores tópicos que representam isso no texto. E tem várias possibilidades aqui. The next question, ou seja, a próxima questão, falava sobre 5 exposições das estruturas textuais que davam problema e solução de problema. Na letra A, o problema apresentado pelo autor. Unhealthy eating habits have contributed to obesity epidemic in the United States. Então quer dizer que a vida não saudável tem contribuído para que aumentasse a obesidade nos Estados Unidos. E a solução dada pelo próprio autor tem uma sugestão de resposta. Eating healthier will help. Então comer saudável vai ajudar então a melhorar essa questão com nutrientes para o nosso corpo, ter uma vida saudável, a ficarmos mais fortes sem doenças. Logo na número 7, era para ser identificados os problemas e logo em sequência as chamadas de solução. Children's headphones may carry risk of hearing loss. Estão falando da perda de audição de crianças que usam muito fone. New York City has 5 babies born with Zika related brain issue, dizendo aí que Nova York teve 5 nascimentos de bebês com Zika e problemas no cérebro, né? E a última, Yellow Fever Epidemic in Africa shows gaps in the vaccine pipeline. Então, febre amarela, mostrando a epidemia ainda da febre amarela. Hoje a gente tem a do Covid, né? Então, devemos fazer a associação de cada chamada de notícia a relação que ele tem aí logo abaixo com as letras das definições das possíveis soluções de cada uma delas. Então, nós temos both pregnant women, já está falando de mulheres grávidas, então provavelmente do vírus, do Zika, letter B, já a segunda falando do aumento da produção de vacinas, letter C, e a última, parents can supervise, falando dos pais que podem supervisionar as crianças, que tem a ver com o uso de fone auricular, para não usarem, letra A. Então, eu não passei essa próxima página, que vai falar dos órgãos, mas quanto de água você costuma beber? Você já consegue responder essa pergunta aí. Do you think you eat enough? Você acha que você bebe a quantidade suficiente de água? Então, aí tem um infográfico falando das porcentagens e quanto que você deve beber de água. Deve ou deveria, should drink. A gente vai começar a falar desse verbo modal, mas não nessa aula mais. Por hoje é só, pessoal. That's all, folks. Mas eu tenho uma notícia sobre tarefa de casa. Oh, não. Homework. Mas é bem legal. Vocês vão fazer uma cruzadinha sobre todo o vocabulário que vocês já aprenderam até agora. Muito obrigada por terem assistido essa aula. Thank you for joining today's class. See you next class, okay, people? Do what you have to do.